Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 7º ano do ensino fundamental. Você já está preparado para o início do ano letivo? Então espera só mais um pouco. Vamos rever um pouco do que você viu o ano passado. Depois o seu professor trará novidades para você. O nosso tema de hoje é meio de orientação dos povos antigos. Preste atenção a essa imagem. Os povos primitivos e a influência dos astros. Quando a gente fala sobre orientação, ela não tem nada a ver, quando se trata dos primitivos, né, os povos antigos, não tem nada a ver com o que nós usamos hoje, seja bússola, seja GPS ou qualquer outro meio que a gente possa se orientar em determinado lugar. Mas quando se trata desses povos antigos, tem um pouco a ver com astrologia, com o respeito aos astros, os deuses que representam isso, cada um deles que eles escolhem. Então, quer dizer, a orientação dessas pessoas tem a ver também com a representatividade das suas crenças, de como é que eles tratam a questão da sua agricultura, como trata a questão dos seus hábitos familiares, como é que eles lidam com a questão do respeito da natureza. Então, é um pouco além do que a gente apenas está limitado à localização instrumental, mas cada ponto que ele entende que é algo que ele se orienta por isso, tem a ver também com as suas crenças. Então, olha só, a observação do céu esteve na base do conhecimento de todas as sociedades antigas, pois elas foram profundamente influenciadas pela confiante precisão do desdobramento cíclico de certos fenômenos celestes, tais como dia e noite, as fases da lua e as estações do ano. O índio brasileiro também percebeu que as atividades de pesca, caça, coleta e lavoura obedecem às flutuações sazonais. Assim, ele procurou entender essas flutuações cíclicas e utilizou-as principalmente para a sua subsistência. Eu fiz aí uma ilustração a respeito do índio brasileiro e como ele interpretava esse meio de se orientar por meio dos astros, tanto para pesca, caça, coleta, lavoura, de acordo com essas mudanças que aconteciam. Mas eu quero começar com vocês, de fato, a respeito de povos que são vizinhos nossos, na região dos Andes. Então, olha só, com relação à Mesoamérica, ou seja, as sociedades que viviam nos territórios que atualmente compreendem do México até Honduras, como os maias e astecas, observar os astros tinha uma importância vital para a organização da sociedade. Em primeiro lugar, isso ocorria porque os astros, principalmente o Sol e a Lua, estavam associados às divindades criadoras do cosmos, ou seja, a astronomia pré-colombiana estava associada diretamente ao seu mundo religioso. E aí, quando a gente olha no mapa, temos aí, lá em cima, astecas, maias e aí na América do Sul os incas. Os incas, inclusive, você vai perceber na região do Peru muitas construções antigas, principalmente Machu Picchu, que tem as marcas da sociedade, seja na agricultura, seja na criação de animais, seja na cultuação de seus deuses. E aí você vai perceber que em ambas essas culturas a questão do Sol e da Lua estão presentes. Principalmente o Sol, tido como uma divindade para esses povos. E aí, orientação do tempo dos astecas. Olha essa simbologia aí. Na tradição dos povos da América Central, o calendário asteca apresentava uma dupla estrutura. Lembrando que o calendário também é uma maneira da gente se orientar. Então, quando a gente se fala de orientação, não é apenas de chegar a um determinado lugar, mas também ter uma noção de tempo. E isso é a parte que eu estou querendo dar um destaque para vocês, a questão temporal usada por esses povos antigos. E aí vem aí, por um lado, o calendário solar civil de 365 dias, Shihuit, que proporcionava as referências temporais para as atividades da sociedade no seu conjunto, especialmente para as tarefas agrícolas. Era composta por 18 meses, olha o detalhe, a nossa do povo ocidental hoje diz 12 meses, 18 meses. O Metzi, de 20 dias cada e dedicados aos deuses.
Cada deus presidia um mês, durante o qual se celebravam grandes festas e eram sacrificadas vítimas em sua honra. 5 dias compunham uma semana e o quinto, Tianquítise, era dedicado ao comércio. O ano ficava completo com mais 5 dias chamados Nemonteme, dias vazios, nos quais se cessava todas as atividades e eram dedicados ao jejum e à abstinência por serem considerados malditos, esses dias vazios. Por outro lado, existia um calendário místico de 260 dias, tonal Puhali, usado para estabelecer horóscopos e previsões dos dias fastos e nefastos do ciclo. A combinação de ambos dava lugar a ciclos de 52 anos de duração, designado por Shilmopoli, vínculo de anos. Agora, a orientação do tempo dos maias. Da mesma maneira como o calendário ocidental, o calendário solar maia, chamado de Raab, conta com 365 dias. No entanto, esses são divididos em 18 meses com 20 dias cada um, o que dá um total de 360 dias. Se você olhar na figura, vai ver que de fato há uma distribuição de 18 meses, ou seja, 18 simbologias que vão representar cada mês. Então esse é o calendário dos maias que, de certo modo, foi copiada por muitas outros povos do mundo, porque ele está mais próximo, inclusive, do que nós conhecemos atualmente. E aí vamos então entrar, de fato, agora na realidade dos nossos índios, né, dos nossos antepassados. O Sol e os pontos cardeais dos índios brasileiros. Para os tupi-guaranis, o Sol é o principal regulador da vida da Terra e tem grande significado religioso. Veja que mais uma comunidade indígena, né? Mais um povo que também tem a referência ao Sol. Então, boa parte da cultura dos povos antigos das Américas tem o Sol como referência e também a Lua, né? Os tupi-guaranis determinam o meio-dia solar, os pontos cardeais e as estações do ano utilizando o relógio solar vertical. Memorize isso aí, o relógio solar vertical ou gnomon, que na língua tupi antiga, por exemplo, chamava-se Quaraci-Grangaba. O relógio solar vertical foi utilizado também no Egito, China, Grécia e em diversas outras partes do mundo. Conforme você vê essa figura aí, era fincado um mastro em algum lugar do solo, uma região que pudesse ter radiação solar, e a partir daí, o ano inteiro, eles faziam as marcações para identificar a que se referia aquilo todos os anos onde essa ocorrência se repetia. Então vejam, identifique aí a letra A nessa figura, preste bem atenção aí na tela, isso, letra A, praticamente no sentido nordeste, na localização aí. Então significava o nascer do sol no inverno. Letra B, um pouco mais abaixo, nascer do sol na primavera e no outono. Aí onde fica essa parte, tem um Lzinho de leste. E aí vem a letra C, mais abaixo um pouquinho, nascer do sol no verão. E aí a letra F, no lado oposto, vai dizer pôr do sol no verão. Letra D, próximo dele, vai indicar pôr do sol no verão também. E a letra E, pôr do sol no inverno. Mas vejam que nessa estrutura criada por eles no chão, era possível identificar o norte, o sul, o leste e o oeste. E aí tem as divisões que eles colocam para identificar qual era a estação, as 4 estações do ano. Veja aí que você tem ao mesmo tempo uma rosa dos ventos e também uma distribuição das estações do ano. Os tupi-guaranis, em virtude da longa prática de observação da lua, conhecem e utilizam suas fases na caça, no plantio e no corte de madeira. Eles consideram que a melhor época para essa atividade é entre a lua cheia e a lua nova. Lua minguante, pois entre a lua nova e a lua cheia, a lua crescente, os animais se tornam mais agitados devido ao aumento da luminosidade.
Até os dias atuais ainda tem muito essa crença, né? Às vezes você chega numa colônia, a pessoa vai caçar e dá uma olhada, não, hoje não vai prestar não, que a lua tem muita claridade e os bichos não gostam de circular. Opa, hoje eu vou caçar, hoje eu vou pescar porque a lua está propícia, porque o tempo está meio escuro, né? Dentro da floresta ou até para o rio. Apesar de já terem saído pesquisas, que eu até tive acesso, que dizem que isso não há comprovação nenhuma, mas isso não tira a crença de nenhum de nós, que até hoje a gente ainda se baseia nisso, né? Com base nesses nossos antepassados. E aí tem até a ideia também do bicho da madeira relativo à lua. Até hoje conheço os cortadores de madeira que não cortam em determinadas épocas da lua, porque dizem que a madeira vai ficar bichada com o tempo. Aquelas que você, quando tempos e tempos, vai ver que está caindo um pozinho fino no chão. Então eles atribuem isso à questão da lua. Mas enfim, questão de crença a gente deve respeitar, tanto para o nosso antepassado, por aqueles que também até hoje ainda acreditam disso, né? Na cosmogênese guarani, Nyanderu, nosso pai, criou 4 deuses principais que ajudaram na criação da Terra e de seus habitantes. O Zenit, representando Nyanderu, e os 4 pontos cardeais representam esses deuses. O norte é Jacairá, deus da neblina, vivificante das brumas que abrandam o calor, origem de bons ventos. O leste é Caraí, deus do fogo e do ruído, do crepitar das chamas sagradas. No sul, Nhamandu, ou Yaci, deus do sol, e das palavras representa a origem do tempo e espaço primordial. No oeste, Tupã é o deus das águas, do mar e de sua existência, das chuvas, do relâmpago e dos trovões. Então veja aí que tem uma espécie de rosa dos ventos bem rudimentar que vai identificar todas essas palavras que eu disse agora. Ao norte, o Jacaraí, ao sul, Yaci, a leste, o Caraí, e a oeste, o Tupã. Então esse era um modo antigo. Com isso, vamos para o nosso Exercitando. É um conteúdo bastante interessante, mas requer uma pesquisa mais aprofundada, porque eu apenas citei uma pequena parte dos povos aqui da América, mas existem muitos outros. Mas a gente não tem como esquadrinhar tudo isso em uma aula de poucos minutos. Mas eu te convido a fazer essa pesquisa que é muito interessante. Você vai aprender muita coisa que hoje nós usamos e não temos noção que vem desses nossos antepassados vizinhos aqui das Américas. Então vamos lá. As civilizações que antecederam os portugueses das novas terras, a leste do continente americano, perceberam que as atividades de pesca, caça, coleta e lavoura obedecem a flutuações sazonais. Assim, eles procuraram entender essas flutuações cíclicas e utilizou-as, principalmente para a sua subsistência. A citação acima está associada, letra A, à cultura inca, letra B, aos povos maias, letra C, aos índios brasileiros ou letra D, aos astecas? Se você disse que a letra correta é a letra C, tá certo, aos índios brasileiros. Vamos para a segunda questão, então? Olha só. Os tupi-guaranis determinam o meio-dia solar, os pontos cardeais e as estações do ano utilizando um instrumento simples, denominado, olha só, letra A, é placa solar, letra B, pedra solar, letra C, bússola ou letra D, relógio solar vertical ou gnomon? Fez a sua escolha? Se você disse que a letra correta é a letra D, meus parabéns, você acertou as 2 questões, amigo. Relógio solar vertical ou gnomon. Então, com isso, aí encerra a aula de hoje. Se você quiser acessar essa ou outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima.